Capítulo 13. Aqui. Obrigado, Rômulo. Agora deu. Domingo passado, pela manhã, nós estávamos estudando aqui o Evangelho de Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? E eu chamava a atenção para a nossa leitura da Bíblia. Então, nós precisamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando nós vamos para a escola, nós somos treinados racionalmente. Então, ali eles nos ensinam a treinar a nossa razão, numa lógica aristotélica, buscar o entendimento, a compreensão. Muito do que nós lemos aqui na carta de João hoje, quando João vai concluindo, logo, 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 é uma lógica aristotélica. Ele coloca as premissas, primeira premissa, segunda premissa, e conclui. Ora, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, logo ele é um mentiroso. Porque quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê, logo, conclusivamente, ele é um mentiroso. Então, é bom quando a gente caminha para as Escrituras, buscando esse entendimento, essa compreensão da parte de Deus. Lá em Mateus, capítulo 24, quando nós lemos, só lembrando um pouco da aula passada, nós precisamos entender que ali não vem numa ordem cronológica, respondendo de uma forma cronológica cada uma das perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Mestre, será quando é que isso acontecerá, Senhor? Essa pergunta refere-se a quê? À destruição do templo, ao cerco de Jerusalém. Quais sinais teremos da tua vinda? Essa é outra pergunta, e a resposta ela vem misturada ali com muitos versículos. Eu tenho para mim que quando os discípulos se assentaram para escrever esse tema, esse assunto da parousia, ou do segundo advento de Jesus, então já tinham passado aí 30, 40 anos. E eles começaram a se lembrar, então, da fala de Jesus, iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. Mas lembrava de um pedaço aqui, do outro pedaço ali, e ia colocando, ia fazendo a citação. Então, compete a nós, na leitura, nós acharmos esses fios e fazer ali, desamarrar os nós, né? Achar o fio da meada e cada um dos fios. Então, quando será o cerco de Jerusalém? As perseguições, falsos cristos e falsos profetas, pseudocristos, pseudoprofetas, o anticristo, que é uma figura que você não encontra em Mateus, não encontra em Paulo, mas encontra em João, a operação do erro, né? A operação do erro que aconteceria de uma forma abundante e permitida por Deus nos últimos dias. Então, nos últimos dias, nós teríamos uma proliferação do erro. E nisso aí vem Mateus, vem Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 3, falando sobre a
proliferação do erro, e não numa perspectiva de seitas. Porque quando nós falamos, não, a seita tal, a religião tal, nós já conseguimos enxergar e já conseguimos delimitar o distanciamento e as diferenças. Mas essa proliferação do erro e do engano, ela seria de uma forma muito sutil. Ela seria de uma forma quase que imperceptível, e que é muito propício com esse momento histórico atual que nós vivemos da pós-modernidade. E agora, quando eu leio aqui Evangelho de João, capítulo 13, que é o texto que nós vamos ler, algumas coisas precisam abrir a nossa mente para a leitura, né? Eu vou fazer um preâmbulo aqui para a leitura. Primeira coisa, aqui está faltando poucas horas para Jesus ir para a cruz. É o último momento, é a última noite de Jesus com os seus discípulos. É aqui que vem, no capítulo 13, Jesus falando para os discípulos sobre o que é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Quem é realmente um discípulo de Jesus? As marcas e as características de um discípulo de Jesus. É no capítulo 17 que Jesus faz a oração sacerdotal, ou seja, aquela oração intercessória pelos seus discípulos, por aqueles que já eram e por aqueles que viriam a ser. Então, imagine, quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. 90%. Sabendo que é a sua última noite. Jesus, quando Maria o aborda, ele diz, olha, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Mas lá no capítulo 12 de João, ele vai dizer assim, agora é chegada a hora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Então, suponhamos que você, como pai, como mãe, sabe que é a sua última noite aqui na terra. Você ajuntaria seus filhos e falaria o que para eles? Paulo, se fosse chegada a sua última hora e você soubesse que era a sua última hora, você chamaria o Vitor, chamaria a Rebeca, chamaria o Thales, o Breno, e o que você diria para esses seus filhos? É o que Jesus está fazendo com os discípulos. É o que Davi fez com Salomão. Davi sabia que era chegada a sua hora, chamou Salomão e falou para ele, meu filho, serve o Deus de teu pai. Você teve a oportunidade de conhecer Deus através de mim, então sirva-o com o coração íntegro, com o coração fiel, porque Deus esquadrinha o coração e conhece todos os pensamentos do ser humano. Se você servi-lo de todo o coração e buscá-lo, ele se deixará achar por ti, mas se você desprezá-lo, ele também te desprezará. Então, Jesus se reúne na última noite com os discípulos, é a sua última noite, e ele então quer passar para os discípulos, obviamente, aquilo que nós também passaremos para os nossos filhos. Se eu tivesse a oportunidade de reunir os meus filhos na minha última noite, no meu último momento, o que eu diria para eles? Eu sei o que eu diria para eles. A única coisa que me deixaria partir em paz seria exatamente dizer para eles, meus filhos, sirvam o Senhor. Não importa dinheiro, sucesso profissional, se isso acontecer, que seja
por dádiva de Deus. Mas se você tiver que queimar a sua vida, as suas energias, queime ela numa coisa, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então, é esse sentimento, né? É essa atmosfera que move essa última noite. Ora, antes da festa da Páscoa, Evangelho de João, capítulo 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, então Jesus sabe, de passar deste mundo para o Pai, Jesus sabe, é o momento, é a hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É muito importante a gente entender essas coisas para desenvolver uma espiritualidade saudável. O que é uma espiritualidade saudável? O que é uma vida espiritual saudável? É quando nós temos um relacionamento saudável com Deus, quando nós descansamos na soberania de Deus, quando nós conseguimos descansar no fato de que o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, Jesus sabe que é a chegada à sua hora, que é o seu último momento, a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 10, sobre o bom pastor, Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. De modo nenhum elas seguirão a voz do estranho. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele tem essa capacidade. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. É saudável quando nós nos relacionamos com Jesus dessa forma. Então, Jesus sabia quem eram os seus e sabia quem não eram. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Até isso ele sabia. Tendo amado os seus, ou seja, pronome possessivo, né? Ele sabia quem eram os seus e quem não eram os seus. E os que eram seus, ele amou-os e amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu-se com ela. O que leva a Jesus tirar a sua vestimenta e colocar uma toalha de servo e de escravo? Jesus tem plena consciência da sua divindade. Jesus tem plena consciência. Mas o que leva Jesus a tirar a sua túnica, pegar uma toalha de escravo, que só os escravos usavam, para começar a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido? Aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, você não sabes agora. Jesus sabe de tudo. Nós, à semelhança de Pedro, não sabemos. Tem coisas que nós não sabemos agora, podemos compreender depois. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Jesus sabia.
Foi por isso que eu disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquilo que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ser crente, um crente de verdade, né? Ser um crente de verdade é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque ser crente de verdade não está relacionado ao discurso, mas está relacionado à prática. Então, ao mesmo tempo que tem o discurso, né, que tem a fala, o ensino, tem também a prática. Então, o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar aqui, né, é que, primeiro, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido. Eu me lembro, quando a gente era criança, numa tradição católica do interior, quando ia chegando a véspera, não me lembro a véspera da Quaresma, da Semana Santa, alguma coisa, o pessoal fazia um boneco, e aquele boneco era Judas, né? Já viram isso? E saía pelas ruas chutando Judas. Quem já viu isso? Graças a Deus, muita gente já viu, né? Não estou tão velho, né? Até hoje faz isso, né? E eles simbolicamente despejavam toda a raiva em cima do Judas, chutava aquele boneco, espancava, dava paulada e, por final, tacava fogo no Judas. Porque Judas foi um traíra desgraçado que traiu Jesus. Por desconhecimento do Evangelho, por desconhecimento da palavra de Deus, eles não sabem que não foi Judas que matou Jesus, que não foram os romanos que mataram Jesus, que não foram aqueles religiosos, invejosos, ciumentos, cheios de ódio que mataram Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3, Paulo diz assim: eu vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Eles não sabem que quem matou Jesus foram os nossos pecados. Quem matou Jesus foi eu, foi você. Isso chegou à consciência, por iluminação do Espírito Santo, daquele advogado cheio de ódio dos seus sócios que o haviam traído. Impulsionado pelo Espírito Santo, incrédulo, um homem não conhecia a Deus, começou a ler os evangelhos de tarde, Mateus, Marcos, Lucas,
João, como a gente diz, numa só sentada, ele leu os evangelhos. De madrugada, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, não foram os judeus que mataram o Senhor, foram os meus pecados. O Senhor morreu por causa dos meus pecados. Senhor, não foram os romanos que mataram o Senhor, não foi Pôncio Pilatos, não foi Judas, foram os meus pecados. Então, Jesus sabia disso. Jesus sabia e sabe de todas as coisas, e sabe qual é o propósito de Deus, qual que é o propósito do Pai. E Ele quer aproveitar esse momento para poder ensinar a coisa mais importante da vida cristã. E que é a mais difícil. É ser servo. É ser servo. Ser servo de gente boa que te ama é maravilhoso. É fácil. Agora, ser servo de pecadores injustos, que te odeiam e que querem te matar, é difícil. Mas é isso que Jesus está ensinando para nós. Assim como vocês viram eu fazer, eu espero que vocês façam. Entrou no nosso meio algumas teologias triunfalistas e que não condiz com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus. Deus não te pôs por cauda, Deus te pôs por cabeça. Isso é uma referência a Israel. Não é uma referência a Jesus. Porque Jesus disse que ele foi feito de cauda. Que ele veio para servir e não para ser servido. Que ele veio para ser um servo e dar a sua vida por muitos. Isso é muito difícil, irmãos. Isso é muito, mas muito difícil. O nosso ego, ele cria ilusões e disfarces para nós fugirmos dessa realidade. Eu me lembro de uma palavra que o Neto me disse um dia, num encontro da família da roça, o pastor Ayrton pregou, e o Neto disse: como crente, lembra, Neto, como servo de Deus, você sempre vai perder. O servo de Deus, a semelhança de Jesus, nós temos que estar preparados para perder, nós temos que estar preparados para a derrota, nós temos que estar preparados para a humilhação. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que ele usa a expressão eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus, a palavra grega para servo que ele usa ali é daquele escravo que ficava na galé. Sabe o que é galé? Aqueles barcos antigos que eram movidos por os escravos que ficavam lá embaixo. Eles ficavam lá embaixo, passavam o tempo inteiro nos seus excrementos, fezes, urina, e remando o tempo inteiro, sem ver a cor do dia, a cor do sol, amarrados, agrilhoados e remando. Paulo está dizendo, eu sou um servo de Jesus Cristo, assim como esses escravos aí na galé. Para a nossa mentalidade do tempo presente, da alta ajuda, né? Você pode, você conquista, você é o cara, você vai chegar, essa coisa positiva, triunfalista, não tem nada mais distante da verdade e da realidade do Evangelho. A verdade do Evangelho é essa: bateu numa face, oferece a outra. É ou não é? Você sempre vai perder. Te obrigou a andar 1 milha, anda 2. Te pediu a capa, entrega a túnica também.
Então, hoje, mais do que nunca, dada essas muitas coisas que infiltraram no seio da igreja, é muito difícil a luz do Evangelho, a prática do Evangelho entrar na nossa vida e entrar no nosso coração. Mas eu perguntei para vocês o que leva Jesus a despir-se da sua túnica e colocar uma toalha de escravo. O que se imagina? O que leva Jesus a fazer isso? A convicção de quem Ele é. Jesus não precisa de representações para as pessoas imaginarem que Ele é. Porque Ele sabe quem Ele é, porque o Pai lhe diz todos os dias quem Ele é. Então, quando nós formamos a nossa singularidade, a essência do nosso ser, por aquilo que Deus nos diz, não por aquilo que os outros dizem, quando nós formamos a nossa identidade a partir da nossa relação com Deus, eu não preciso de representações. Não é uma túnica que vai dizer quem eu sou. Não é o primeiro lugar aqui no banquete que vai dizer quem eu sou. Tampouco não é o fato de eu ter que usar uma toalha que vai dizer quem eu sou. Não é o fato de eu lavar os pés de vocês, inclusive do Judas Iscariotes, que vai dizer quem eu sou. O versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se, tirou a vestimenta e começou a lavar os pés dos discípulos. Nós precisamos de representações para formar a nossa identidade. Precisamos de dinheiro, precisamos do lugar onde moramos para formar a nossa identidade, precisamos do carro que andamos, precisamos da roupa que vestimos, mas Jesus está ensinando. Identidade, singularidade se forma a partir da relação com Deus. Nós vivemos numa sociedade de símbolos e de representações, né? Eu me lembro que uma vez eu estava aqui sem paletó, o mendigo entrou aqui, passou por mim e foi direto no irmão que estava de paletó, né? Livrei dessa, né? Porque na representação, a veste é uma representação. Agora, se vocês me julgarem pela veste, eu estou perdido, e vocês também. Se vocês acharem que eu sou pastor porque eu venho aqui à frente e ocupo o microfone, aí todos nós estamos iludidos por representações enganosas. Não é uma veste, não é um cargo, não é uma posição que vai dizer quem eu sou. É engraçado essas representações, não é? No mundo, alguns começaram a me tratar diferente depois que descobriram que eu virei, né? Estou sendo presidente da Convenção Batista Nacional. É uma representação. Alguns já me perguntaram se eu ganho, né? Se tem uma remuneração, se a gente ganha alguma coisa por ser presidente, né? Não, a gente não ganha nada, pelo contrário, né? Às vezes a gente gasta do dinheiro da gente, do carro da gente, para poder servir, para poder abençoar, né? Mas são representações que não podem definir a essência do nosso ser. Essas representações, elas são ilusórias. É como uma cortina de fumaça que nos engana quem nós somos. E Jesus, então, ele sabe quem Ele é. Lavar os pés dos discípulos não vai diminuir em nada, porque o seu ser, a sua singularidade, não vem de representações humanas.
mas vem da palavra que sai da boca de Deus. Eu te amo. Aguenta o tranco aí, Jesus, porque eu te amo. Você é meu filho amado. Você sabe que eu confiei tudo nas tuas mãos. Não se iluda com o aparente. Não se iluda com o que está acontecendo com você, com a maldade desse juízo, desses sacerdotes, dessa situação toda que você... Não se deixe iludir. Olha para mim. Confie em mim. Aí eu leio os salmos, né, e fico pensando, são salmos messiânicos. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, né, ele é o meu refúgio, é o meu baluarte. Aí o Senhor, lá no Salmo, responde assim: porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Ou seja, Jesus se apegou a Deus. Jesus olhou para Deus, Jesus confiou em Deus e fez a vontade de Deus. Então, nós somos chamados, nós temos que tentar, pela graça de Deus, pela iluminação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, nós temos que tentar dissipar essa cortina de fumaça que, às vezes, tenta nos iludir e impedir quem é que nós somos em Deus. Servir os irmãos não é uma obrigação. Servir os irmãos não pode ser um peso, porque é uma oportunidade de nós nos parecermos com o Senhor Jesus. Melhor é dar do que receber, né? Então, eu gosto muito, quando eu leio o Evangelho, sabendo que é a última noite do Senhor Jesus na terra, me transborda o coração de segurança o fato de que Jesus sabia de todas as coisas e sabia que era a sua hora. Irmãos, quando a gente perde essa perspectiva, nós ficamos igual um Manaus no meio de uma tempestade, sem rumo e sem direção. O que dá segurança para nós é saber que o Senhor sabe de todas as coisas. É saber que o Senhor sabe de todas as coisas e que tudo vai chegar aonde Ele quer e da forma que Ele deseja. O apóstolo Paulo tinha uma convicção muito plena disso. Ele dizia: olha, muito pouco se me dá a ser julgado por vocês, nem eu mesmo me julgo. Porque eu sei quem eu sou em Deus e a minha consciência em nada me argue. Porque vai chegar um dia em que todas as coisas serão reveladas. E cada um vai receber da parte de Deus o seu louvor ou não. Para mim, humano que sou, é uma questão de tempo, que passa muito rapidamente, mas para Deus não. Já está tudo patente, iluminado e claro aos seus olhos. Agora, é muito diferente a perspectiva de Jesus da perspectiva de Judas. A perspectiva de Jesus é uma só: fazer a vontade de Deus. Essa é a motivação, essa é a identidade, essa é a segurança, essa é a energia, né, que move Jesus, é fazer a vontade de Deus. Eu estou de olho numa coisa que vocês não enxergam. Estou de olho em fazer a vontade de Deus. A recompensa vem de fazer a vontade de Deus. Judas não. Judas não é do Senhor. Ele não é do Senhor. Judas ele não tem uma perspectiva espiritual das coisas de Deus, ele só tem uma perspectiva das coisas dos homens. Da perspectiva humana, né, da leitura da vida numa perspectiva humana, Judas é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente perspicaz e que está
vendo ali a oportunidade de fazer um grande negócio. Ali, né, a Bíblia diz isso, quando aquela mulher ofereceu para Jesus tudo que ela tinha, o Judas ficou chateado. Desperdiçou uma coisa tão preciosa. A gente podia ter vendido isso, feito dinheiro. O cara é empreendedor, tem uma perspectiva, né, de dinheiro, de fazer dinheiro, mas é porque o coração dele estava no dinheiro. O coração da mulher estava na adoração a Jesus, e o coração dele estava no dinheiro. Muitos comentaristas dizem, e a gente acaba acreditando que acertadamente, que Judas, ele achava que ele ia dar uma rasteira nos sacerdotes. Eu vou vender Jesus, eu pego o dinheiro dos sacerdotes, Jesus se safa e fica tudo bem. Essa era a mente, né? Só que quando ele vende Jesus e que Jesus é preso, Jesus não se safa. Jesus se deixa matar. Jesus se deixa humilhar. Jesus se deixa ser vítima, como um cordeiro mudo, não abre a boca, não fala absolutamente nada. E quando Judas vê que a coisa tomou aquele rumo, e que a consciência começa a lhe arder, trair sangue inocente, trair um homem de Deus puro e inocente, e vai atrás daqueles religiosos e diz para eles: olha, está aqui o dinheiro de volta, eu não quero mais fazer parte desse negócio, foi maldade, foi perversidade. E os sacerdotes dizem: isso é problema seu, meu amigo, isso é problema seu. E tão desesperado e sem achar lugar para o arrependimento, o Judas se mata. Eu não sei se vocês já leram o Salmo 109 a respeito do Judas. Já leram? Alguém aqui já leu o Salmo 109? Abra lá a sua Bíblia no Salmo 109. Salmo 109. A respeito do Judas Iscariotes. É um salmo messiânico também. Salmo 109. Ó Deus, do meu louvor não te cales. Esse é um salmo messiânico, numa referência clara a Judas Iscariotes. Deus do meu louvor não te cales, pois contra mim se desatarem lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. É Jesus, o Cristo. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu faço o quê? Oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Isso é uma referência a quem? A Judas
Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhe nos estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem acha quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, na seguinte geração se extinga o seu nome. E vem, versículo 17. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. E aí vai assim por diante, né? Aí o versículo 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. Esse é quem? Jesus, o Senhor Jesus. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Essa era a dor, esse era o sofrimento do Senhor Jesus, né? Mas ele sabia que todas as coisas estavam nas mãos de Deus. Em nenhum momento Jesus ousou amaldiçoar Judas, em nenhum momento Jesus lançou imprecações, porque tudo estava nas mãos de Deus, tudo estava nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos como igreja de Deus. Como povo de Deus, nós precisamos saber que a igreja é de Deus, que a igreja é do Senhor. E que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e que Ele nunca abriu mão dessa posição. E o apóstolo Paulo diz, olha, é bom que aconteçam algumas coisas para que os corações sejam revelados. Então, quando acontecem algumas coisas, dá uma sacudida, Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que os corações são revelados, né? Tudo vai chegar onde o Senhor quer que chegue. De uma forma ou de outra, tudo chega no ponto estabelecido pelo Senhor. A nós só compete uma coisa: fazer a vontade do Senhor, olhar para o Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Os dias são maus. Os dias são maus. Todos nós sabemos que Jesus está às portas. Você não tem essa sensação como crente, como servo de Deus? Não tem essa percepção espiritual de que Jesus está às portas? E que nós somos peregrinos? Nós somos peregrinos, irmãos. Nós somos peregrinos, caminhando em direção à nossa Canaã celestial. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Jesus sabe de todas as coisas. Tendo amado os seus, amou-os até o final. Jesus sabe quem é seu. E quem é de Jesus, como diz o apóstolo João, aparte-se de toda iniquidade, aparte-se de toda injustiça. Jesus pode colocar a toalha de servo, ele pode.
Porque não são as representações que o sustentam, né? Não são as representações humanas. Os governadores da terra, aí sim, eles precisam de trono, eles precisam de coroa, mas Jesus não. O que sustenta Jesus e faz Jesus ser quem é o seu relacionamento com o Pai Celestial. Nós precisamos converter os nossos corações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, que foi a carta que nós começamos a estudar aqui nos pequenos grupos, Paulo diz assim, eu suspeito que entre vós muitos ainda não conheçam o Senhor. Nós precisamos ser crentes de verdade, irmãos. Nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor Jesus. Nós precisamos amar o Senhor Jesus, servir o Senhor de todo o coração, não de boca, não de palavras, mas de verdade. Mas eu tenho que dizer uma coisa: para ser crente de verdade, para seguir as pegadas de Jesus, só tem uma coisa: é a morte. Morrer para o eu, morrer para o nosso ego, para que Cristo viva e viva por nosso intermédio. Cada um de nós tem condições, né, de se avaliar, conforme o Arnaldo leu aqui, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, a si mesmo. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos fazer isso. O único que pode fazer um juízo perfeito de todas as coisas é o Senhor. Eu não posso me atrever a fazer um juízo, porque o meu juízo seria nublado, seria parcial. Mas o Senhor não, Ele pode fazer o juízo. Ele vê todas as coisas como elas são. E se eu julgar, eu vou julgar a partir de mim, dos meus valores, dos meus sentimentos. Mas o Senhor, Ele é imparcial, Ele é justo, Ele é veraz, Ele é verdadeiro. Então vamos avaliar o nosso coração. Na oração do Neto, ele disse: a obra de Deus é séria, a igreja é uma coisa muito séria, o corpo de Jesus é realmente uma coisa muito séria, que vai além de mim, além de você, eu sou parte. Eu queria que todos nós agora olhássemos para Jesus, com aquela toalha na cintura, olhássemos para Jesus na cruz do Calvário, caminhando para aquela cruz, por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a nossa percepção espiritual é curta, Senhor. Às vezes nós misturamos os nossos sentimentos, colocamos os nossos valores, colocamos a nossa vontade, mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a minha vida, a vida do teu povo, um entendimento claro do que é ser um crente em Jesus Cristo. Que o tempo urge, já é a última das últimas horas, não dá mais para brincar de ser crente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga sobre nós esse espírito de temor, que as coisas pequenas da nossa natureza possam ser vencidas aqui nessa manhã, que disputas, intrigas, malquerências,
possam ser depositadas no pé da cruz nessa manhã. E que o senhorio de Jesus, ele se sobreponha a todas as nossas querelas, a todas as nossas queixas e murmurações. Que cada um de nós, Deus, com muito temor e com muita humildade, possamos colocar no pé da cruz as nossas ofensas, os nossos sentimentos de direito subtraído. Que tudo isso, Pai, possamos, em nome e para a glória de Jesus, colocar nos pés da cruz para o Teu louvor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coisas pequenas, miúdas, tão humanas, que separam, que dividem, esquecendo do sacrifício, da unidade, do amor, que tudo isso seja colocado aos pés da cruz. E tudo que é carnal, Senhor, a carne ela te ofende, né? Tudo que é carnal, tudo que é humano, que o Senhor possa tirar da nossa vida e do nosso coração. Que a Tua palavra seja implantada em nós, para sermos filhos amados de Deus, conforme ouvimos ali na sexta-feira, naquela pregação, imitadores de Deus como filhos amados, como aqueles que foram retirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz. Que ao lançarmos mão do pão nessa manhã, nos lembremos que ele representa o corpo de Jesus, que foi partido naquela cruz, por causa dos nossos pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Que ao tomarmos o cálice, que vem à nossa memória, que ele representa o sangue de Jesus, sangue imaculado, que foi derramado naquela cruz por causa dos meus pecados, porque eu sou um pecador inveterado. E que esse entendimento também nos traga um senso de amor, de misericórdia e de compaixão com as fragilidades e as fraquezas do outro. Porque assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Assim como Jesus lavou os nossos pés, nós precisamos lavar os pés uns dos outros e desarmar o nosso coração de tudo que é humano e carnal para a glória de Deus. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Vamos celebrar a nossa ceia.